comer, a gente vai comer um negócio aqui. Vamos sim. Mas voltando, eles, né, faziam a cerveja em casa, mas você sabe dizer se eles vieram para essa região para produzir cerveja ou produzir cerveja foi uma coisa... foi uma consequência? Uma consequência cultural dos hábitos alimentares dos imigrantes alemães que chegaram em Juiz de Fora em 1858. Uhum. Eles, de fato, eles vieram, né, para o Brasil em busca de uma nova oportunidade, da chance de recomeçar, né, e prosperarem. Uhum. Esse é o objetivo. Considerando que a Europa, na metade do século XIX, era uma área com muitas guerras, Sim. né, com perseguições políticas, com perseguições religiosas. Metade desses imigrantes que chegaram em Juiz de Fora em 1858, uma parte era católica, a outra era protestante, eram luteranos. Uhum. Então, assim, foram várias as motivações que trouxeram essas pessoas, essas famílias, eram famílias. Uhum. Você imagina você voltar 164 anos no tempo e você com 50, 60 anos, você resolver cruzar todo o continente europeu, chegar lá no norte, no porto de Hamburgo, atravessar o oceano por 2, 3 meses, para depois desembarcar no porto do Rio de Janeiro, para fazer uma caminhada, né, de dias, porque não existia outro meio de transporte. Carruagem, né? Naquele tempo Os homens vinham a pé e as mulheres e crianças nas carroças, né, até chegarem em Juiz de Fora. Nossa. Então é acreditar muito, sim, que vai dar certo, que transpor é possível uma dar serra, certo. Né? Chegar no Rio, tem a Serra de Subir Petrópolis. a Serra de Estrela, chegar a alcançar a região de Petrópolis e Serra depois de Estrela era como se chamava? a subida, né? A raiz da serra subindo para Petrópolis, conhecido como Serra de Estrela. Isso aí. Eles tinham que ter muita... tinham que confiar muito no que estavam fazendo, né? Então, eles trouxeram esses hábitos alimentares. Aham. Né? A forma de preparar a cerveja, o pão alemão, né? O porco, as aves, eram hábitos totalmente diferentes, desconhecidos aqui para nós. Você né? falou aí do fato do pão alemão ser um patrimônio, isso é assim, tem aquele projeto de lei, essas coisas todas, Exatamente, aprovado, é reconhecido como um patrimônio imaterial de Juiz de Fora. Mas antes de eu falar do pão, Tá, vamos lá, eu quero abrir um parêntese sobre a cervejaria Barbante, que é a primeira de Minas Gerais. Certo. Né? A primeira de Juiz de Fora. Então, esse pioneirismo, ele tem um parêntese aí na história que é muito bacana. Como eu disse para você, metade desses imigrantes alemães eram protestantes, eram luteranos. Uhum. A religião oficial do Império era o catolicismo. Sim. Ok? Ok. E esses imigrantes alemães, em Juiz de Fora, protestantes, eles ficaram sem acompanhamento espiritual. Não tinha um pastor luterano aqui, não veio um pastor luterano com eles. Uhum. Então eles ficaram sem esse acompanhamento espiritual. Então veio um pastor de Petrópolis, porque em Petrópolis, aqui pertinho, tem uma colônia alemã que foi estabelecida 13 anos da de Juiz de Fora, ou seja, 1845. 13 anos depois, em 1858, é estabelecida a colônia alemã Dom Pedro II em Juiz de Fora. Em 1861 surge a primeira cervejaria no bairro São Pedro, a cervejaria São Pedro. Na verdade, Henrique Peters, que era o estabelecimento comercial, o nome correto da época. A época tinha essas coisas, né? Isso. E o pastor luterano veio em 1861 para poder fazer esse acompanhamento, visitar a colônia alemã, visitar os protestantes, né? E fazer esse acompanhamento espiritual. Quando ele começou a andar pela colônia alemã, ele avistou a cervejaria. E naquele exato momento ele fez uma exclamação: casa para o culto de Deus ainda não vi, mas para adorar o diabo já existe uma. Né? Já chegou com o pé na Então eu boca. acho que é uma passagem histórica muito curiosa, Sim, né? sim. E que mostra, né, o valor que os alemães dão para a cerveja. Sim, com né? certeza. Estava conversando na semana passada, né, dentro dessa importância que os alemães até hoje dão à cerveja. Um ditado também alemão muito interessante, de que cerveja lá eles só bebem da fábrica que eles conseguem ver a chaminé.
Eu achei isso muito, né, fazendo uma relação disso com isso que você falou, né, se preocuparam não, aconteceu de ter ali uma cervejaria antes de ter uma... Mas é através desse conhecimento que você veio pegando através da associação, que só para a gente já pincelar o inicinho, que você já partiu para o livro? Fala um pouco do livro também, como é que foi assim, a ideia, tipo assim, né, você... descendente de alemão, depois veio a associação, e aí surgiu a ideia do livro como? Que foi uma surpresa boa, eu não sabia. Cheguei legal, aqui, quando eu fui ali resolver umas coisas, quando eu voltei, livros na mesa, eu falei, olha, que legal. Não sabia, excelente surpresa. Legal, como é que foi essa caminhada até falar assim, não, vou escrever um livro sobre o conhecimento que eu tenho da cultura alemã? Na parte dos ditados ainda, tem um ditado que diz que é o seguinte, que é impossível você falar dos alemães e não falar da cerveja. E falar da cerveja e não falar dos alemães. É verdade. Né? Tem total... Eles se completam. Sim, ok? Sim. A escola alemã ainda é muito apreciada, né? Inclusive, quando eu estava escrevendo sobre a história da cerveja para o meu livro, eu percebi que não tem como você vir falar da cerveja e não falar do como a cerveja aconteceu na Alemanha, porque é toda a base da cultura cervejeira, né? Ou pelo menos é uma boa parte dessa base da cultura cervejeira. Então, o livro ele trata sobre as cervejarias de imigrantes alemães e teuto-brasileiros fundadas em Juiz de Fora. E todo o pioneirismo que a cerveja em Juiz de Fora tem para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. Tá? No Borboleta, a gente tem a tradição da festa alemã. E a festa alemã ela surgiu em 1969. Como uma Oktoberfest. E o que é a Oktoberfest? É a celebração da cerveja alemã. É o casamento do príncipe do Ludwig com a princesa da Saxônia. Se tornou um evento e uma celebração da cerveja. Uma festa de casamento. Então exatamente. Então a festa alemã do Borboleta, quando ela surgiu lá em 1969, e as 3 primeiras edições, 69, 73 e 75, ela surgiu no formato de Oktoberfest. E foi realizada no mês de outubro desses respectivos anos. Tá? Porém, não podia-se ainda utilizar o termo em alemão Oktoberfest. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial houve a proibição do idioma alemão. Teve o problema da Segunda Guerra. Ok? Então, essa geração que concebeu a festa alemã, a tradição da festa alemã, no Borboleta, lá em 1969, lembrou-se da Oktoberfest, mas não usou o termo Oktoberfest, usou sim o termo festa alemã, ok? De 75, que foi a terceira festa, até 1990, não houve festa alemã no Borboleta, por vários motivos. Então, em 90 e 91, a festa aconteceu novamente, a 4ª e a 5ª edição, e aqui nós temos os canecos das 5 primeiras edições. Posso? Pode, fica à vontade. Da festa alemã do Borboleta. Tá? Vila São Vicente era o nome aqui da região? Na verdade, na década de 70, um prefeito católico da cidade resolveu mudar o nome dos bairros para nome de santos. E o Borboleta ficou como São Vicente de Paulo, porque o padroeiro da Igreja Católica da comunidade é o São Vicente de Paulo. Tá? Mas logo em seguida, uns 2 anos depois, a comunidade se mobilizou para poder voltar para Borboleta. O que não aconteceu, por exemplo, o bairro Nossa Senhora Aparecida, né? que era o Mediolaro, aí virou Nossa Senhora Aparecida e ficou. Né? A Tapera virou Santa Terezinha, ficou Santa Terezinha. Né? Enfim, e por aí vai. Né? Foram várias as mudanças. Por isso que o Borboleta, lá em 73, era conhecido como Vila São Vicente de Paulo. E aí, curtiu esse corte? Então, vou deixar o link aqui na descrição, que aí você vê o bate-papo inteiro. Tem muito mais coisa para você curtir lá. Vai lá.